Sustentabilidade. O que é e por que é um assunto emergente? A discussão sobre sustentabilidade existe desde o século XX, onde cientistas, pesquisadores apontaram a falta de equilíbrio no meio ambiente. Isso por conta da poluição da água, do ar, do solo, que são decorrentes de uma exploração predatória de recursos naturais. Com a Revolução Industrial, surgiu a produção em massa de produtos. Exemplo disso é o plástico, que é um produto muito difícil de ser reciclado. Aqui no Brasil, a gente só recicla 1,3% de todo o plástico produzido. Outra questão importante também é o descarte. A gente começou a desenvolver uma cultura da obsolescência programada. O que isso quer dizer? Os produtos eles começam a ser produzidos intencionalmente para não durar. Isso tudo sem falar nos desdobramentos sociais, a destruição de povos indígenas, enfim. Nesses eventos foi definido que desenvolvimento sustentável é, e aí abre aspas, o desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. Fecha aspas. Depois disso, e mais recentemente, foi criada a Agenda 2030. Essa agenda, ela tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Esses objetivos têm 169 metas que buscam erradicar a pobreza e promover vida digna. Falando em ODS, você pode conferir todos os objetivos no site da ONU. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas você pode dar um Google também. Para se aprofundar um pouquinho mais no tema sustentabilidade, os autores que eu estudo, eles citam 4 pilares. 1. Meio ambiente. Aqui é discutido poluição, degradação da terra, extinção de ecossistemas animais e vegetais, entre outras questões. 2. Sociedade. Falamos ainda sobre direitos humanos muito básicos, como acesso à água potável e saneamento básico. Você sabia que quase 2 bilhões de pessoas não têm acesso a instalações com serviços básicos de água? Pois é. 3. Economia. Esse é o pilar mais discutido e trabalhado, já que a gente vive num sistema capitalista exploratório. Mas enfim, existem opções mais conscientes e locais da gente produzir e consumir. A gente poderia falar um vídeo inteiro sobre elas, mas 2 exemplos são a economia solidária e a economia circular. 4. Cultura. Talvez esse seja o pilar mais importante para uma transformação para a sustentabilidade. A gente está falando de deixar essa cultura individualista baseada no consumo e somente nas necessidades do ser humano, como a gente viu naquele outro conceito de sustentabilidade. Estamos falando de transformar nossa cultura, de deixar de lado a dominação patriarcal para valorizar um modelo que seja coletivo, que seja para as mulheres, para a natureza e para todas as formas de vida. Para surpresa de ninguém, esse é um modelo que os indígenas já falavam há muito tempo atrás, mesmo antes de existir o conceito de sustentabilidade. Mas e para a gente fechar esse tour sobre o conceito de sustentabilidade? Como anda a Agenda 2030 aqui no Brasil? Como estamos trabalhando esses objetivos? Presta atenção nesses dados. Das 145 metas analisadas, 60 estão em retrocesso, 26 estão ameaçadas, 32 estagnadas, 23 tiveram progresso suficiente e apenas 4 tiveram progresso satisfatório. Mas então, quais são as iniciativas que trabalham a favor da sustentabilidade? E principalmente, como mudamos essa situação? Uma dica é votar melhor em 2022, mas eu encerro por aqui e eu vou deixar uma citação que eu usei na minha dissertação de mestrado. Quando, por vezes, me falam em imaginar outro mundo possível, é no sentido de reordenamento das relações e dos espaços, de novos entendimentos sobre como podemos nos relacionar com aquilo que se admite ser a natureza, como se a gente não fosse a natureza.